Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar como os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz Jesus é louvado. Obrigada, Jesus. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada pela cantora Denise, que, aliás, estará louvando a Deus pela passagem do 31º aniversário do programa Opção para a Vida e também da Conferência Missionária. Estamos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 5 de abril. Logo mais, o pastor Antônio Júnior trará a conclusão da mensagem que temos ouvido e também da letra à palavra o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre o tema conflitos conjugais. Qual é o casal, qual é a família que não passa por dificuldades? Quantos casamentos estão sendo desfeitos, destruídos, porque não têm sabido aprender a conviver com esses conflitos? É o que você ouvirá agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da letra à palavra, conflitos conjugais. O casamento não é a união entre duas pessoas iguais. O universo masculino e o universo feminino são distintos, às vezes até conflitantes. Dr. John Gray, ao escrever sobre esse assunto, diz que o homem é de Vênus e a mulher é de Marte.
Significa que o casamento é uma espécie de mistério que a mente mais arguta não pode decifrar. É por esta causa que às vezes há conflitos na vida conjugal. Conflitos por causa da comunicação, conflitos por causa da cosmovisão, conflitos porque tantas vezes um quer uma coisa, o outro quer outra, conflitos na área da criação dos filhos, conflito na área das críticas à família um do outro. São tantas as coisas que podem gerar tensões e conflitos na vida conjugal. Solução disso não é desistir do casamento e partir para outra experiência. O divórcio nem sempre é a solução, via de regra não é. Está provado que as pessoas que se divorciam e casam de novo, 70% dessas pessoas reconhecem 10 anos depois que o segundo casamento foi pior do que o primeiro. A solução não é sair de um casamento conflituoso, é resolver os conflitos. Como é que se resolve isso? Com humildade, reconhecendo o seu erro, tendo coragem de pedir perdão e acertar os ponteiros. O segredo é pensar no outro antes de pensar no eu, é ter uma vida altruísta e não egoísta. As feridas se curam através do perdão. O perdão é melhor do que a mágoa, o perdão cura, o perdão restaura. O perdão dá a nova chance a este casal em tensão e conflito a recomeçar, com novas bases, com redobrado amor, com paciência, com doçura e com a graça de Deus. A base da nossa espiritualidade é obedecer às ordens do Senhor, é chorar por nossos pecados, é pedir misericórdia da nossa vida, pois uma vez salva, só tem um sentido a nossa vida, é se nós estivermos servindo ao Senhor. No versículo número 15, nós encontramos uma afirmação do povo. Estavam dizendo: ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Abismo, fundo do poço, a desgraça que o povo estava. E eles começaram então a medir a bênção baseado no material, no que os ímpios tinham. Você entende? Quando a gente chega no fundo do poço da espiritualidade, é quando eu baseio a minha vida comparando-me com um irmão, ou comparando com um ímpio. Ah, estão prosperando. A gente viu anos passados que um dos deputados federais envolvido na lama da corrupção, que com a família viajando para Paris, ele gastou 24 mil reais num jantar. 24 mil reais, muitos de nós não ganham nem um ano aqui, trabalhando. E ele gastou apenas num jantar. Eu vou comparar a minha vida, a vida dele, que foi para Paris, foi bom. Eu imagino que deve ter sido um jantar daqueles. Acho que nem caviar tinha, porque caviar é barato para 24 mil reais. Nunca comi, eu só vi. Mas eu vou me comparar. Se a gente se compara, a gente realmente está no fundo do poço. Ou melhor, nem no fundo chegou, está caindo ainda. Não se compara, irmãos, a nossa vida diante de Deus
com o que o ímpio tem, ou muito menos com o que o irmão tem. Então, o que se analisa é que as pessoas, elas não têm um problema meramente intelectual de entendimento daquilo que a Bíblia revela ou sobre os mandamentos de Deus. Mas quando eu vejo esse tipo de dificuldade em abandonar o pecado, eu vejo que o problema é uma questão moral. É o que o povo estava passando aqui. Era um problema moral. Os homens estavam casando com as estrangeiras, estavam adulterando, e iam para o culto de qualquer jeito, e mentiam e enganavam. Isso é problema moral, não é intelectual não. O que eu quero diferenciar? É que às vezes a gente para dizer assim, eu não entendi essa palavra, para que você jogue a culpa na falta de entendimento, na intelectualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não entendeu a palavra, não foi por sua intelectualidade não, foi pelo pecado. Foi problema moral. Você não quer deixar algumas coisas que você é viciado em fazer. E aí joga a falta de entendimento, a culpa na falta de entendimento, não há desculpa. Entenderam, irmãos? A gente parte para um argumento de maneira filosófica, intelectual, para dar as desculpas e se afastarem da igreja, para deixar o evangelho, para se desviar. E ainda a gente acusa a comunidade evangélica. Eu deixei a igreja porque fizeram isso e isso. Eu já ouvi muitas vezes. E quantas vezes nós ouvimos palavras assim, de filhos que deixaram a igreja e disseram assim, eu deixei a igreja porque papai e mamãe se comportou errado. O que é que tem a ver? O que é que tem a ver a graça de Deus sobre sua vida? O que é que tem a ver a misericórdia de Deus sobre sua vida? O evangelho poderoso sobre sua vida com a vida dos teus pais? Tem nada a ver. Nada a ver. E a gente se pega com isso, né? Eu digo a gente, o ser humano. Eu me desviei porque papai era diácono da igreja, mas papai se comportava assim, assado, assim, assado. Mamãe cantava lá na frente na igreja, mas se comportava, então eu saí da igreja. Isso é uma desculpa intelectual. E isso não é o problema. O problema é a sua moral, é o seu pecado. Você caiu, assuma-se culpado. Enquanto você não se assumir culpado, você continuará um mundano. E colocará a desculpa justamente em quem não tem nada a ver. Porque a salvação ela é individual, amém? Ela é individual. A minha responsabilidade, já disse isso à igreja, reafirma aqui na frente da minha esposa. A nossa responsabilidade é de encaminhar os meninos, Maria, Cecília e Caléu. Mas quando eles estiverem adultos, eu não sou culpado do sangue deles não. Que conversa é essa? Eles vão resolver. É eles que vão confessar. E mesmo que eu caia, que a mãe dele caia, mas nós não somos culpados. Porque o pecado é meu, não é deles. Eu já tenho pecado demais para administrar. Ainda mais pegar pecado dos outros? Misericórdia. Amém, irmãos? Deixe disso. O filho deixou de vir porque se comportou assim, não sei o quê. Isso não existe. Ore. Ore. Ore ao Senhor. Uma vez fui aqui na igreja central, o pastor Hernando Dias Lopes estava pregando, a gente estava lá, ele contou uma história que me marcou, de um pastor, que a filha dele, quando chegou na adolescência, disse, eu não quero mais ir para a igreja não. E aí foi para o mundão. Saiu de casa. Aí pronto, já sabe, né? Filho de pastor saiu da igreja, saiu de casa, pronto. Aí a fofoca toma conta da igreja. E joga a culpa no pobre. Ele chamou umas irmãs para orar, fizeram campanha de oração. E numa dessas campanhas, 2 horas da manhã, eles orando fervorosamente. No outro dia, ao chegar em casa, logo cedo, a filha bateu a porta. Chorando, disse, papai, eu quero voltar para a igreja. Disse, que foi, minha filha? Olha, quando deu 2 horas da madrugada, papai, eu senti um senso de pecado muito forte no meu coração. Eu estou aqui para me voltar à aliança com Deus. Ele diagnosticou o pai que estava faltando oração.
Então, se está faltando isso, ele correu e foi. Mas ele não era o culpado. Entendeu, irmãos? Eu me desviei da igreja na adolescência. E minha mãe sempre foi uma mulher de oração. E um determinado dia que eu acordei, eu passei na sala, ela costumava a ouvir um pregador, quando era crente, passava toda sábado de manhã, e eu passei na sala e ele disse assim, para mim, ei você aí, que estava na igreja, que saiu da igreja, e que hoje está nas farras, sabe por que você não morreu? Você não morreu porque sua mãe ora por você. Naquele momento ali, eu senti um senso de pecado tão forte, que eu não a sosseguei enquanto eu não voltei para a igreja. Deus havia revelado de forma clara e categórica: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, faça prova de mim, convertam-se a mim, guardem os termos da aliança e verão que eu vou abençoá-los. Malaquias 3, versos 10 e 12. Mas qual foi a resposta da igreja? Não precisamos disso, nem precisamos testar o Senhor, pois na prática já estamos vendo que quem serve a Deus vive a pressão por dificuldades, e o ímpio não. O ímpio prospera. Já estamos convencidos de que não adianta servir a Deus. É essa a nefasta conclusão que o povo chega após inúmeros erros que eles mesmos cometiam. Espiritualmente, era um tempo árido. E diferentemente do que até aqui foi exposto, a reclamação do povo, o cinismo do povo, a cara de pau do povo, a falta de arrependimento e ainda a acusação ao próprio Deus, a partir do verso de número 16, olhe comigo, a coisa muda, porque há um remanescente na igreja. Aleluia, Senhor, eu quero ser esse remanescente. Eu preciso ser esse remanescente. Ele diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aquele que Deus tem aliança, Ele preserva, Ele então guarda, Ele de fato é o refúgio, Ele de fato é a nossa fortaleza, Ele então ergue um muro ao nosso redor, para que nós não sejamos atingidos, e há esse remanescente sempre na igreja, os crentes fiéis, aqueles que podem estar arrochando, que podem estar no momento de amargura, que podem estar passando por dificuldade, que possa estar enfrentando injúrias, que possa estar enfrentando acusações falsas, mas eles não arredam o pé, eles não saem da presença do Senhor, eles estão sempre ali chorando, orando, buscando, e sempre estão se alegrando quando Deus diz: ei, você é o meu protegido, você é meu, você é propriedade exclusiva, você é sacerdote real, você é nação santa, aleluia. Há sempre esse remanescente na igreja, que eu e você sejamos esse remanescente. Ouça a voz do seu Senhor dizendo isso a você. Você é aquele que teme ao Senhor, você é aquele que o Senhor então ouve as suas orações. Ele te guarda, aleluia. Ele é que te guarda, porque o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito, e esse memorial escrito aqui não é claro nesse texto, mas eu quero então vislumbrar que eu e você temos um memorial escrito, que não tem borracha que vai apagar. Ele está escrito no livro da vida, guardado nos 7 selos, que será aberto no último dia, e que vai constar o meu e o seu nome, e que Satanás não tem vez na nossa vida, e que o mundo não tem vez na nossa vida, porque nós já saímos da presença de Satanás, nós já
saímos do mundo e nós não temos mais gozo naquilo que é de Satanás e no mundo. Amém, igreja? Aleluia. 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 No versículo número 17, nós vemos a menção do próprio Deus, que se derrama em compaixão sobre esse remanescente, suscitando sua promessa, dizendo que esse povo era como um tesouro particular. Aleluia. Para quem tem joia aí, você guarda onde? Numa caixinha, no cofre, num lugar bem seguro, não é? Que você imagina que o ladrão não chega lá, que não vai ser roubado. Mas a gente às vezes é falho, né? Nem um cofre a gente consegue então guardar tanto para o ladrão não roubar. Mas quem está te guardando é o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Quer marchar comigo? Quem te guarda é Deus. E com Ele não tem falha não, viu? Satanás pode até tentar te roubar, mas você é guardado de forma particular por Deus. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos: poupá-lo-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. E no final deste capítulo 3, versículo número 18, temos então uma palavra de Deus trazendo à memória do que Ele fez durante toda a história, até aquele presente momento, de que Ele de fato faz a diferença entre o que é justo e o que é injusto. Ele disse que todos verão mais uma vez a diferença sobre isso, entre aqueles que servem de fato a Deus e os que não servem terão o juízo comprovado. E ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amados irmãos, tenha isso em mente. Não é pecado apresentar a Deus as dúvidas de forma sincera, desde que as dúvidas apresentadas ela tem um propósito, e saber qual é a real resposta que vem dos lábios de Deus. Ultimamente, nós temos ouvido, e é comum ouvir, nos depararmos com irmãos, ovelhas queridas, com muita dificuldade em entender certos tipos de erros, de problemas que estão passando. Em alguns casos específicos, a resolutividade é muito difícil, porque envolve problemas que não foram criados por eles mesmos, mas que foram criados por outras pessoas. Entretanto, nós nos deparamos com muitos problemas criados pela própria pessoa, que é diagnosticado e receitado o remédio da revelação da palavra, mas às vezes não é colocado em prática. E a resolutividade do problema, ela procrastina, ela demora a ser resolvido. Outra coisa que devemos lembrar nesse momento é ter o cuidado com as nossas vidas e com relação ao nosso cinismo. Lembremos que os israelitas, eles queriam prosperar, mesmo trazendo para Deus animais defeituosos, roubando de Deus nos dízimos e abandonando a legítima esposa, casando com mulheres estrangeiras. E ainda queriam ser abençoados, indagando a Deus, porque o Senhor não os abençoa, porque o Senhor não está nos abençoando. É preciso refletir sobre isso, irmãos. Será que eu estou sendo sincero diante de Deus? Eu estou de fato prestando-lhe um culto vivo, agradável? Eu estou com meu coração sincero para prestar um culto segundo o agrado de Deus? Ou eu quero testar, ou eu quero fazer um culto
segundo o meu agrado, o meu querer, o meu gosto? Será que eu tenho sido zeloso em devolver aquilo que pertence ao Senhor? Será que também eu tenho sido grato a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito, e essa gratidão tem se refletido em ofertas ao Senhor? Será que isso está acontecendo na minha vida? Ou eu estou dando desculpa após desculpa, e até procurando teólogos que falem de acordo com o que eu quero ouvir, para então ser negligente na casa do Senhor e deixar a casa do Senhor perecer, aleijada? Irmãos, a igreja do Senhor sempre terá a sua missão, sempre terá as suas despesas. E quem vai pagar pela missão e pelas despesas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é eu e você. Com a fidelidade dos nossos dízimos e com a generosidade das nossas ofertas. E eu espero em Deus que essa igreja, a igreja local do Calvário, tenha sempre os recursos necessários para toda a obra do Senhor, seja ela interna ou externa, seja ela com as crianças ou com os mais experientes, seja ela com as ovelhas, os membros, ou com aqueles que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho, seja ela no YouTube, no Instagram, seja ela ao vivo aqui, corpo a corpo, seja onde for, tudo isso demanda recursos que vêm de nós. E não seja dizimista e ofertante para que Deus faça você prosperar. Seja dizimista e ofertante por amor ao Senhor. Mas eu tenho certeza que você em algum dia vai lembrar e Ele vai dizer: eu estou te recompensando. Aleluia. Aprendemos aqui que não adianta, em hipótese alguma, chorarmos, jejuarmos, cobrir altar com lágrimas, para que Deus nos abençoe, se o que nos caracteriza é o cinismo absoluto, onde as nossas práticas e ações são totalmente contrárias a Deus. Sabe por quê? Porque era isso que caracterizava os israelitas. Eles queriam a prosperidade, eles queriam a bênção de Deus, mas eles estavam fazendo tudo errado. Você entende por que a gente precisa trabalhar o culto que agrada a Deus? Porque Deus quer te ensinar como de fato deve ser a sua vida e como você deve agradar a Ele. Sabe, irmãos, eu estou pessoalmente convencido de que nós queremos cultuar a Deus pela fé. Pela fé. E que nós devemos fazer isso. Cultuar a Deus pela fé. Eu venho ao culto pela fé. Não é porque eu estou sentindo alguma coisa, não. Nem de bom, nem de ruim. É porque pela fé eu sei que eu vou me alimentar. Que eu vou adorar o Senhor. Que esse gesto de ir para o culto e de cultuar a Deus faz toda a diferença na minha vida. E pela fé, para agradar o meu Senhor, eu vou. É a razão, é agradar a Ele. Essa é a razão. Sem esperar qualquer recompensa aos nossos olhos. Ou recompensa que atraia os nossos olhos. É o que nós devemos fazer todos os dias. É servir ao Senhor. É cultuar a Deus pela fé. Mesmo que o nosso culto e serviço a Deus e a aceitação deste, por parte dele, pareça não ter reflexo no nosso dia a dia. Mas é o nosso dever. Amém, irmãos? Queremos agradecer a você que esteve conosco e nesses instantes finais lembramos a todos os nossos internautas, telespectadores, que nesses próximos dias 8, 9 e 10, sexta, sábado e domingo, nós estaremos realizando uma conferência teológica. Pregará na abertura o pastor Rômulo, especialmente convidado da cidade
lá de Fortaleza, no Ceará. Você não pode perder. O ITESMI estará participando de todo esse seminário. Você está convidado. Venha, prestigie a Conferência Teológica, dias 8, 9 e 10. Na abertura, estaremos recebendo a palavra ministrada pelo pastor Rômulo. Desejamos a todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.